Boa tarde, mais uma vez, mais uma segunda-feira. Nós estamos aqui. Glórias ao Filho de Deus. Nós vos saudamos. Toda libertação tem um preço. O preço da libertação da criação. A criação será libertada. E alguém vai perguntar, a criação ser libertada? Sim. Ainda existe uma libertação para a criação. Paulo, no seu livro a Roma, ele fala a respeito da libertação da criação. Só é liberto quem é prisioneiro. Só levanta quem está caído. Só morre quem está vivo. Só ressuscita quem está morto. Só sobe quem está embaixo. E só desce quem está em cima. Então, nesse contexto, falando da libertação da criação, isso mostra que a criação está maniatada, está escrava, está sujeita. Isso mostra que a criação é escrava, é prisioneira. Nós sabemos que todas as coisas foram feitas perfeitas. Porque se não fossem perfeitas, no dia da criação Deus jamais falaria e que tudo que Deus tinha feito era bom. Jamais Deus se alegraria depois de ter completado a sua obra no sexto dia. Jamais Deus repousaria no sétimo dia se ele fizesse coisas imperfeitas. Mas nós vimos que ele fez tudo perfeito. E no sétimo dia, depois de ter consumado a sua obra, ele repousou das obras que ele fez. Então, tudo foi feito perfeito. Não havia imperfeição na criação. Mas, por causa do pecado que foi introduzido no mundo, o que foi perfeito se tornou imperfeito. O que foi feito para permanecer, morreu. O que foi feito puro, ficou contaminado. O que estava levantado, caiu. O que era livre, ficou escravo. Então, e vem o apóstolo Paulo, no Espírito Santo, ele escreve que haverá uma libertação dessa criação que está na escravidão. E ele começa a mostrar na sua carta Romanos 8, 19, dizendo que há uma ardente expectação da criatura que está à espera da manifestação dos filhos de Deus. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O que é que Paulo queria dizer? Primeiro vamos falar, há uma ardente expectação da criatura
pela manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos de Deus, que são escravos hoje, que estão sujeitos à vaidade, esses filhos de Deus, que são prisioneiros de consciência. Paulo está a dizer que há uma ardente expectação da criatura pela manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque aquilo que foi feito perfeito, o homem a quem lhe foi sujeitado a criação, a criatura, ele se entregou à vaidade. Não foi o Criador que fez as coisas imperfeitas. Não foi o que criou que fez com que houvesse vaidade. Não, mas aquele a quem foi sujeitada a criação. E nós sabemos que Deus sujeitou todas as coisas ao homem. As coisas que Deus criou neste universo, debaixo desse sol, as entregou a Adão para que tudo fosse sujeito a ele. E assim Adão sujeitava todas as coisas, que significa que tudo era controlado. Adão tinha autoridade sobre toda a criação. Nós vimos isso. O próprio Deus lhe deu essa autoridade. Deus ordenou para que Adão governasse sobre todas as coisas. Mas por causa da vaidade, essa criação que era livre se tornou vaidosa. E por se tornou vaidosa, também se tornou escrava. Não por causa daquele que a criou, mas aqueles a quem foi sujeitado, o homem. Mas há uma promessa da libertação da mesma criação. Há uma esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. A criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Então, há uma promessa. E se há uma promessa, então há uma esperança. Há uma esperança que a criatura será liberta à liberdade dos filhos de Deus. Por isso, a criação está ardendo com uma expectação muito grande que este dia vai chegar. Este dia vai chegar, o dia que a criatura vai ser liberta da corrupção, da vaidade, da sujeição, da escravidão, da servidão por causa do pecado. É o pecado que fez com que a criação se tornasse escrava. É o pecado que abriu a porta da servidão por causa da vaidade. E essa vaidade é o pecado. Fez com que a corrupção reinasse. E onde há corrupção, a morte também reina. Como disse o próprio Paulo, que a morte reinou desde Adão até Moisés. Depois de Moisés se manifestou Emanuel, o Filho de Deus, que venceu as ânsias da morte, para que a mesma criação fosse libertada da servidão da corrupção. Então, a libertação ainda não aconteceu, ainda não. Vai acontecendo individualmente. Aquele pecador que é escravo do pecado, que está debaixo da servidão da corrupção, que se arrepender dos seus pecados e crer naquele que morreu pelos seus pecados, esse será liberto do pecado. Mas há um dia que tudo vai ser liberto. Na generalidade,
há um dia da libertação, há um dia do êxodo, como no Egito. Assim como os filhos de Israel foram libertos da escravidão do Egito, assim também os filhos de Deus serão libertos da servidão do pecado. Ok? E se os filhos de Deus forem libertos da servidão do pecado, então toda a criação será liberta da servidão, da escravidão, da corrupção. Porque as outras coisas são dependentes do homem. O homem é quem lhe foi sujeitado à natureza, à terra e tudo o que nele há. O homem corrupto, tudo se tornou corrupto. O homem liberto, tudo se tornou liberto. Por isso, Deus vai consumar a libertação com a expurgação da terra, para criar novos céus e nova terra. Para criar novos céus e nova terra, queimando os elementos em fogo que existem, para criar outras, um novo céu e uma nova terra, aonde não vai habitar o pecador, aonde não vai se achar pecado. A libertação vai se consumar assim. Estou a falar a libertação da criação. Mas você faz parte da criação. Você é uma criatura. É hoje e não amanhã. Você já pode experimentar a libertação. Você já pode experimentar o livramento. Eu falei essa tarde na Rádio Despertar. Eu disse isso. Eu disse, vocês estão a viver os dias que Jesus falou na sinagoga. Eu disse, se repete a história. Jesus, quando saiu do deserto, ele disse, debaixo do poder do Espírito, sob virtude do Espírito Santo, que ele teria sido ungido pelo Pai para que ele pudesse pregar e também libertar os cativos e pôr em liberdade os prisioneiros e dar vista aos cegos e curar os quebrantados de coração. E disse mais, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus naquele dia disse, hoje se cumpriu esta escritura nos vossos dias. E eu também, hoje eu falei na Rádio Despertar, hoje se cumpriu esta profecia, esta promessa nos vossos dias. Qual promessa? A promessa para restaurar todas as coisas. E é você. A restauração começa em você. Depois, todas as coisas. Isto é, se você se arrepender dos seus pecados e crer no Filho de Deus, então você será liberto do pecado. Você já não viverás debaixo da servidão da corrupção. Você estarás no mundo corrupto, mas sendo diferente neste mundo corrupto. Você estarás no mundo, mas não serás escravo do mundo. Você estarás no mundo, mas você serás livre. E seu Filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. Então é preciso entender isso. Mas toda libertação tem um preço. Veja o preço que o mundo está a pagar por causa da libertação dos filhos de Deus. Veja como o mundo está a sofrer por causa da libertação da criação, ou então da criatura. Isso tudo que vocês estão a ver é o preço da libertação. Paulo chamou isso de dores de parto. Há uma esperança que a criatura será libertada da servidão da corrupção. E essa libertação custa caro. Por quê? Porque aquele que maniatou a criação prendeu a criação. E Jesus mostrou isso, que ninguém vai poder repartir os bens do valente se primeiro não maniatar com o valente. E o valente, para lhe maniatar, tem que lhe vencer. E para vencer o valente, tem que ser com uma batalha, com uma guerra. Então, onde há guerra, há sofrimento. Onde há guerra, há consequências. Onde há guerra, há catástrofes. Onde há guerra, há conflitos. Onde há guerra, há violência. Onde há guerra, há sofrimento. É o preço da libertação. O valente que prendeu as almas, a criatura, a criação, não vai deixar essa criação de mão beijada. Não, é com conflito, com uma batalha. Por isso,
a terra está a gemer, porque esta guerra já começou. Esta guerra já começou para libertar a criação. E então a região do conflito, que é o mundo, a terra, está a sofrer com todo tipo de pestilências, com todo tipo de catástrofes, violência na terra. A paz está sendo tirada na terra. Medo, desespero, frustrações, miséria, fome. A natureza se rebela. Violência, catástrofes naturais, sim. E o ser humano está a pagar um preço muito grande. E a humanidade está a sofrer. Mas há uma esperança para esta humanidade. A esperança é a promessa da libertação da criatura para a liberdade dos filhos de Deus. E por isso, se temos que sofrer um pouco, se a natureza tem que sofrer muito ou um pouco por causa da libertação dos filhos de Deus, para a liberdade dos filhos de Deus, importa todo o sacrifício. Ok? Importa todo o sacrifício. É isso que o sumo sacerdote falou a respeito de Jesus Cristo. Que importava que alguém morresse pelo povo. Ouviram? Por isso a natureza está a pagar, a criação está a pagar um preço muito elevado. É o preço da libertação. Paulo fala disso. Sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Dores de parto até agora. Não só ela, mas até mesmo nós que temos as primícias do Espírito, também estamos a gemer em nós mesmos. Estamos à espera da adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ouviu? A própria criação gemendo e as pessoas individualmente na criação também gemendo. Até mesmo aqueles que têm as primícias do Espírito Santo, aqueles que já foram libertos do pecado. Veja só, se até os que foram libertos do pecado só têm primícias do Espírito Santo, quem foi liberto do pecado? Quem ainda não foi liberto do pecado não tem as primícias do Espírito. Só os libertos do pecado é que tem as primícias do Espírito. E quem foi liberto do pecado, este é filho de Deus. Ok? Mas, apesar da libertação do pecado, ainda tem sangue e tem carne. E por ter sangue e ter carne, então a corrupção ainda está dentro dele. Porque o sangue e a carne não podem entrar na eternidade. Então, aí está o pecado cravado dentro do seu corpo, através do sangue da sua carne, que estão contaminados, que não haverá mais solução para eles, senão uma transformação. Por isso, Deus, quando vir destruir, expurgar a terra, também vai transformar os salvos, aqueles que receberem as primícias do Espírito, para deixarem esses corpos, essa habitação, essa casa de barro que está contaminada, para receber uma nova casa, um novo corpo glorioso espiritual. Por isso Paulo está a dizer, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, gememos também em nós mesmos. A diferença é que o mundo de pecado está a gemer para a morte, para a destruição. Mas aqueles que têm as primícias do Espírito não estão a gemer para a destruição. Estão a gemer para a adoção. Sim. Qual adoção? Da redenção dos nossos corpos, como disse Paulo. Ouviu? Se até a redenção dos corpos se paga um preço muito grande. Para se redimir, para ser redimido o seu corpo, há um preço que se paga, há uma dor, há um sofrimento. Sim, a cruz, os vitupérios. Agora imagine aqueles que estão mortos no pecado. Por isso estão morrendo mesmo. E o inferno todos os dias está a abrir as portas para receber novos inquilinos. Mas você que tem a experiência do Espírito, saibas que o sofrimento que você passar nesse tempo presente não se poderá comparar com a glória que o Pai Celestial prometeu e preparou para ti.
Sim, porque as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que há de se revelar na tua vida, na eternidade. Por isso você deve suportar, deve confiar em Deus, deve esperar naquele que prometeu, deve suportar as afrontas dos pecadores, as aflições e tudo, porque há uma adoção para o teu corpo, há uma redenção para o teu corpo. Você vai adotar um novo corpo, glorioso, um novo corpo sem carne e sem sangue. E por isso deves suportar as aflições agora. Porque essa dor que você sente é a dor da adoção. É a dor da redenção do teu corpo. Para receberes um corpo eterno, glorioso. Aleluia. Ah, entendestes? Mas ai do pecador, está a sofrer para morrer. E tu que tens primícia do Espírito, o sofrimento é para a adoção do novo corpo, para a redenção do teu corpo. Por isso os nossos corpos, Paulo disse que são selados para o dia da eternidade. Os nossos corpos recebem um selo do Espírito para serem ocupados, para serem a morada de Deus na eternidade. Por isso eles não vão alcançar a eternidade. Terão que ser transformados para alcançarem a eternidade. Porque aqueles que ressuscitar não vão ressuscitar com os mesmos corpos na qual foram sepultados com ele. Ressuscitarão com corpos gloriosos espirituais. E aqueles que estiverem vivos no fechar e abrir dos olhos ante a última trombeta, como disse Paulo, serão, antes de serem arrebatados, transformados e depois a seguir arrebatados para os ares, para juntos os ressurretos e os arrebatados possam entrar na cidade para se encontrar nos ares com o Senhor e assim serem introduzidos na cidade, o tabernáculo de Deus, para habitarem eternamente com Deus. Mas há um preço que se paga. Esse é o preço da libertação. Entendeste? O preço da libertação. A criação no geral está a sofrer e individualmente as pessoas estão a sofrer. A própria natureza geme com dores de parto, porque vão se manifestar os filhos de Deus. Os filhos de Deus serão raptados dessa terra. Os filhos de Deus serão tirados dessa terra. E o Senhor vai destruir essa terra para criar uma nova terra. Por isso o preço da libertação é muito grande. O preço da libertação é muito grande. E também o preço da adoção é muito grande. Então pague o preço da adoção. Paga o preço da redenção, não da tua alma, do teu corpo. O preço da redenção da tua alma foi pago por Jesus Cristo. Mas tu vais pagar o preço da redenção do seu corpo. Não para que o seu corpo seja salvo. Quem tem a alma salva, seu corpo já está salvo. Mas enquanto estiveres na terra, esse corpo salvo ainda vai sofrer por causa do pecado. E assim você serás obrigado a carregar a tua cruz e para seguir os passos de Jesus todos os dias. E isso traz consigo dores. E essas dores, aleluia, é o preço da adoção. É o preço da redenção. É a cruz que você deve carregar para seguir as pisadas de Jesus Cristo. E todos os dias. E serás levado todos os dias como ovelha para o matadouro. Sim, virão as provas, as tentações, as aflições, as injúrias, as injustiças, os vitupérios, a vergonha e tudo isso. Mas tu não vais te envergonhar por causa nem do Evangelho, nem tampouco da cruz. Porque nele você descobriu o poder da salvação e também nele você descobriu a justiça de Deus, que é pela fé e não pelas obras. Então, mas eu ao gemer, carregando a minha cruz, não estou a pagar o preço da salvação? Não. O preço da salvação foi pago em Golgota. Você somente estás a sofrer, a carregar no teu corpo o resto das aflições de Cristo. Carregar o resto das aflições de Cristo no teu corpo não é para a salvação de você. Você foi salvo pela fé,
quando você creu e se arrependeu, porque você não fizeste nada para você ser redimido, porque tu já estavas morto quando você pecou um dia, você já tinha morrido, mas desde o dia que você descobriu que Jesus Cristo salva e cresce nele e aprendeste com ele e te arrependeste de todos os pecados e agora você se tornou seu discípulo e ele te ensinou sua palavra e sua palavra é verdade e a verdade te libertou do pecado e assim você não voltarás mais no pecado porque tu já foste liberto do pecado e vais permanecer firme nos caminhos do Senhor, mas não te esqueças, ainda tens carne, ainda tens um corpo que tem carne e tem sangue. Ainda não foste na glória, não foste glorificado, não foste arrebatado, não foste transformado. Estás aqui na terra. Então você estará na terra lutando todos os dias com a carne que é a tua vontade. Todos os dias você vai combater um bom combate contra a tua vontade para que ela seja sujeitada à servidão e assim ela não venha te vencer. E essa batalha traz consigo aflições, contrições, dores, sim, por dentro e por fora. Combates por dentro e por fora. Tua vontade não quer que você entre na glória. E o diabo, se apoiando na tua vontade, também estão a trabalhar juntos para que você não alcance a salvação. Por isso está escrito ao que vencer. Ouviu? Nas 7 cartas, as 7 terminam. Aquele que vencer vai receber o galardão. Por que vencer? Não há vitória sem luta. Quando está se falar de vencer, significa ele combateu. Se venceu porque combateu e venceu. Se perdeu porque combateu e não venceu. E Paulo, no final da caminhada, disse: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Jesus, no fim da sua carreira, disse: eu venci o mundo, e no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Assim como eu venci o mundo, vocês também poderão vencer o mundo. Por isso, a vitória de Jesus Cristo nos propicia a vitória sobre o mundo. Mas não pensa, é só falar: Jesus venceu, eu também venci. Tu tens que tomar a espada e se armar com toda a armadura de Deus, começando pelo capacete da salvação e depois com a espada do Espírito na tua boca, e tens que ter a couraça da justiça, o escudo da fé, tem que se cingir com o cinto da verdade nos seus lombos, tendo acesa sua candeia, e depois colocar os sapatos nos teus pés para a preparação da pregação do Evangelho, porque os salvos também devem servir, devem trabalhar na seara do Rei Jesus. E você tem que estar preparado. E essa preparação é calçando os pés, para você pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e sem dano algum. Mas agora eu vejo recrutas que querem ir lutar com o diabo. Eu vejo ímpios, escravos que querem ir lutar com o Senhor deles. Não é possível. Nenhum escravo luta com seu Senhor. Diga glória a Deus. Por isso a criação está a gemer com dores de parto, porque está a esperar a libertação, a manifestação dos filhos de Deus. É todos os dias. O mundo parece se tornar um vulcão. O mundo se tornou um inferno. É violência, é guerra, sim, contestação social, catástrofes naturais, sociais, ecológicos, políticos, religiosos, escândalos, tudo isso, fome, miséria, doença, pestilência, guerras, é incrível. Guerras e rumores de guerras, fomes, pestilência, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra uma filha, nora contra sogra, irmão contra irmão, violência na terra. O amor nos corações dos homens esfriou e a maldade superabundou nos corações dos homens. Não há compaixão. É violência, mortes, desgraças, corrupção. Os prazeres foram aguçados, o entretenimento alcançou um espaço no mundo de hoje, e todo mundo atolado, como disse o apóstolo, que o mundo jaz no maligno, todo mundo a dormir na sepultura do maligno, e encerrados. Eles trouxeram os entretenimentos para não poderem descobrir que eles são cadáveres, que eles estão presos.
Então desanuviaram, estão distraídos, estão a dormir. E Paulo grita: acorda, ó tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Diga aleluia, diga glória a Deus. E eu digo também a você: acorda, ó tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Mas tu que me ouves, há uma cidade do refúgio, enquanto o mundo está a ser fustigado, com todo tipo de pestilência, pragas e catástrofes. Há um lugar para você se esconder, é em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, na porta do refúgio, aleluia. Esconda-te, e você, ainda que você padeça, mas é o preço da redenção, é o preço da adoção, é a cruz, é o resto das aflições de Cristo no teu corpo. Diga glória a Deus, diga aleluia. E a glória é maior do que os sofrimentos nesse mundo. Estou a falar sofrimentos por amor a Cristo. Porque muitos estão a sofrer por causa dos seus pecados e eles estão a dizer que é por amor a Cristo. O salário do pecado é a morte. O que o homem semear é o que ele vai colher. Você semeou pecado, vai colher as consequências do pecado. E não vale a pena você vir e dizer que é por amor a Cristo, por causa do Evangelho estou a sofrer. Não. Os que sofrem por causa do Evangelho são aqueles que têm as primícias do Espírito. Já não andam em pecado. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo por causa da palavra, por causa da justiça, por causa da verdade. Eles são vituperados porque eles têm o Espírito do Senhor. E Jesus disse: vosso nome será chamado de mau. Vós quais? Os redimidos do Senhor. Sereis odiados por todos. Vós quais? Os vocacionados e achados do Senhor. Alegrai-vos naquele dia, porque grande é o vosso galardão no céu, pois também os vossos irmãos que foram antes de vocês, profetas e justos, passaram o que vocês estão a passar. Sereis perseguidos e odiados por todos, por causa do meu nome, não por causa de vocês, por causa do meu nome. Ouvistes? E essa geração está a chorar por causa das suas vidas pecaminosas, estão a dizer que estão a sofrer por causa da palavra. Alguém que apanhou o HIV porque foi se prostituir e vai dizer por causa do Evangelho. Alguém que roubou, lhe agarraram e meteram na cadeia, estou aqui por amor ao Evangelho. Alguém que anda a enganar o povo, depois de apedrejado, ai, eu morri por causa do Evangelho. Você morreu por causa dos seus pecados. Por isso, chegou a hora da libertação da criação, que está sujeita na servidão da corrupção. Chegou a hora da criatura ser liberta para a liberdade dos filhos de Deus. Chegou a hora, e a hora é essa, que o preço é muito elevado. O preço é muito elevado. Assim como o Egito pagou um preço elevado para libertar os filhos de Israel. Assim como o Egito pagou um preço elevado para a libertação dos hebreus. Assim o mundo está a pagar e vai pagar ainda um preço muito elevado por causa da libertação dos filhos de Deus para a liberdade dos filhos de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês. O preço da libertação. Aleluia. O tempo está cumprido. O preço da libertação. A redenção do nosso corpo. Você estás aí? O pecado te afastou de Deus. O pecado te matou. Agora ainda há esperança para a criação e para a criatura também. Há esperança da libertação. Mas as regras foram estabelecidas por Ele e não por você. Ele estabeleceu as regras da libertação. O libertador estabeleceu as regras. E as regras são essas. Arrependa-te e creia nele. E o meu Evangelho, você vai lhe achar. Através do meu Evangelho,
você acha Deus. Experimenta e você vai notar isso. Arrependa-te e creia no meu Evangelho. E o meu Evangelho é Jesus. E você vai ver que você vai ser transformado. Você vai receber as primícias do Espírito. Você vai andar no temor de Deus. Você vai odiar o pecado, como eu odeio o pecado. Você vai amar a Deus como eu amo a Deus. Você vai se apaixonar por Emmanuel, como eu sou apaixonado por Emmanuel. Você terá náuseas do seu passado, do mundo, do pecado, das vaidades desse mundo, dos cuidados deste mundo, dos prazeres desse mundo. Você vai ter náuseas, ódio, dos desejos carnais, e assim teu prazer será estar na presença de Deus todos os dias da tua vida. E Ele vai te consagrar, Ele vai te santificar no teu espírito, tua alma e o teu corpo. Mesmo o corpo, a carne e o sangue, não sendo salvos agora, mas serão selados para o dia da redenção, da eternidade. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Filho de Deus. Você que está doente, põe a mão no lugar de enfermidade. Problema das finanças, põe a mão no coração. Recebam as bênçãos do alto. Que as portas se abram. O meu Deus vos abençoe. E você que está doente, seja curado. Seja livre. Receba a restauração. Receba a cura. Receba a libertação. Receba a cura, porque todos estão doentes. Em nome de Jesus, doença sai, dor sai, enfermidade sai, câncer sai. Você que não consegue respirar, volte a respirar agora. Você que tem problema nos rins, receba novos rins, novo coração, novo pâncreas, novos pulmões, novos olhos, todos os órgãos comprometidos. Haja restauração, restituição, libertação, saúde e cura e outras bênçãos. Ele vos tem concedido também. Recebam, porque assim diz o apóstolo Paulo no Espírito, que ele nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois a bênção do Evangelho é plena. Ele enviou a sua palavra e a sua palavra os abençoou. Eu mando a minha palavra e a minha palavra vos abençoe. Você que estava doente, estás curado, diga amém. Você que estava a pedir algo e que deve crer que o Senhor já te concedeu isso, pela minha oração, pela minha palavra, diga amém. Quero testemunhos agora. Faz teste.